Vamos ler Mateus capítulo 5. Mateus 5, a partir do verso 13, onde nós vamos meditar nessa noite. Mateus 5 e 13 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos meditar nessa palavra. O primeiro verso diz assim: vocês são o sal da terra. Se nós olhamos até a escola dominical, na conclusão hoje, final falou sobre esse assunto, sobre o sal da terra, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A mensagem de hoje, essa também: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não há como restaurar se o sal perder o seu sabor. E diz: não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós olhamos para essa palavra, são palavras de nosso Rei, Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, falando sobre essas palavras, sobre esse ensinamento. Nós podemos ver os profetas que vieram antes do Senhor Jesus. Era o sal de Canaã, ou sal de Israel naqueles dias. Os profetas do Antigo Testamento, os que vieram antes do Senhor Jesus, era o sal, e ali vieram antes do Senhor Jesus, era o sal de Canaã, ou de Israel. Mas os apóstolos eram o sal de toda a terra. Já os apóstolos foi o sal de toda a terra, pois deveriam ter ido por todo mundo para pregar o evangelho. Então ali já a responsabilidade dos apóstolos como sal de toda a terra, para transmitir a palavra, pregar o evangelho. Agora os discípulos do Senhor Jesus, tendo eles mesmo aprendido a doutrina do evangelho e sendo usado para ensiná-los a outros, era como sal. Os cristãos, como ministros especiais, são o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Todo cristão é o ministro do Senhor. Você pode falar do Senhor Jesus, o que Ele é na tua vida, o que Ele fez, e a esperança que você tem nele cada dia, uma esperança de vida eterna. Quem pode falar isso? Cada cristão. Dois valores do sal. Nós vemos aqui, dois valores do sal são o sabor e o poder de preservar da corrupção. Então aqui nós olhamos o sal, o sabor do sal, que podemos observar dois valores do sal: o sabor e o poder de preservar da corrupção. O cristão e a igreja, portanto, deve ser exemplo para o mundo e, ao mesmo tempo, militarem contra o mal e a corrupção na sociedade. Isso é importante. Como sal, nós devemos militar contra o mal e a corrupção na sociedade. O cristão não pode concordar com o mundo pecaminoso. Como sal, nós temos que mostrar a diferença. Isso é importante na vida de cada cristão, de cada filho. O cristão e a igreja, portanto, deve ser exemplo para o mundo e, ao mesmo tempo, militarem contra o mal e a corrupção na sociedade. As igrejas mornas apagam o poder do Espírito Santo e deixam de resistir ao espírito predominante no mundo. Olhamos aqui se falando de uma igreja morna. O que quer dizer? Muitas vezes a pessoa até diz: o culto hoje está frio. Mas se nós olhamos a igreja morna, se fala individualmente, cada um de nós. Cada um de nós somos um templo vivo do Espírito do Senhor. Nós somos uma igreja de Cristo. Nós temos que cuidar dessa igreja nossa, esse nosso templo, para que não venha a ser uma igreja morna. Que uma igreja morna, ela não faz diferença para o mundo. Se nós deixarmos apagar nossa vida espiritual,
Não há diferença para o mundo. Isso é importantíssimo na vida do cristão cada dia. Então, quando nós olhamos as igrejas mornas, se fala aqui do próprio cristão, apaga o poder do Espírito Santo, ele apaga o poder, a glória do Espírito Santo sobre a vida dele, e deixa de resistir o espírito predominante no mundo, ele deixa de resistir o mal, ele começa o quê? Concordar com todo tipo de pecado, ele começa a achar que está tudo certo. Por isso nós temos que ter cuidado com tudo. Então, quando nós olhamos pela palavra, elas serão lançadas fora pelo Senhor Deus. Aqui se fala de uma igreja morna, serão lançados fora pelo próprio Senhor Deus. Se nós olhamos para Apocalipse 3:16, diz assim, palavras de nosso Rei Senhor Jesus: assim porque você é morno e não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Palavra do Senhor Jesus, se falando de uma pessoa morna, de um cristão morno. Por isso, irmãos, cada dia é dever nosso, como templo vivo do Espírito do Senhor, nós preocuparmos com a nossa igreja, preocuparmos com a nossa condição espiritual, ao lado de nosso Rei Senhor Jesus, como Ele está presente conosco todos os dias. Não há necessidade para nós apagarmos a chama do Espírito sobre as nossas vidas. É só nós dedicarmos, invocarmos, voltarmos o nosso viver ao Senhor. Ele é conosco e aquece a nossa igreja, que nós não sejamos um templo frio, um templo morno para o seu Santo Espírito. Amém? Nós vamos pedir a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Tais igrejas, aqui se fala das igrejas mornas, o crente morno, não é? Muitas vezes, que eu acabei de dizer, muitos crentes dizem: o culto hoje está muito frio, mas a igreja em si somos nós. Desde que a palavra é transmitida, o dever nosso é tomarmos posse da palavra, que é viva e poderosa, viva e eficaz. Então nós olhamos, tais igrejas serão destruídas e pisoteadas pelos homens. Tais igrejas serão destruídas e pisoteadas pelos homens. Nós lemos o verso 13, que foi lido, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Em seguida diz: não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, a partir do momento que o cristão deixa de ser o sal da terra, ele se torna um instrumento do próprio mal, pisado pelos homens. Como o sal perdeu o seu sabor, é jogado fora. Então o cristão tem que ter muito cuidado cada dia com a tua vida aos olhos do Senhor. Juízes capítulo 2, o verso 20 diz assim, o próprio Senhor Deus dizendo: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz. Então ali Israel violou a aliança que o Senhor fez com Abraão, Isaque e Jacó. O povo não estava sendo sincero ali aos olhos do Todo-Poderoso, servindo o Senhor com seriedade. O verso 21 diz: não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Nos dias que Josué entrou na terra, foi expulso muitas nações da terra, para que Israel tomasse posse. Algumas nações ficaram, e aquelas nações se tornaram problema para o povo de Israel. E aqui o próprio Senhor Deus disse: eu não vou expulsar nenhuma daquelas nações, não vou expulsar nenhum desses povos que ficaram ali em Israel, eu não vou expulsar. Olha o que ele diz, o verso 22: eu as avisei eu as usarei para pôr Israel à prova. O Senhor diz assim: eu vou usar essas nações que ficaram em Israel para pôr Israel à prova, e ver se guardará o caminho do Senhor, e se andará nele como fizeram os seus antepassados. Então o Senhor falou: vou colocar vocês à prova, para se vocês vão guardar o caminho do Senhor, guardar o meu caminho, o caminho do Senhor,
para como seus antepassados. Então ali o Senhor usou aquelas nações para ser um problema para eles, para que eles tomassem posse, reconhecessem a dependência do Senhor para vencer aquelas nações. O verso 21 ele diz assim: não expulsarei de diante dela nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Não vou expulsar. O que acontece isso, meus irmãos? Hoje, trazendo para os nossos dias, o Senhor hoje não vai usar uma nação para nos destruir. Hoje, o adversário de nossas almas é o inimigo número 1 da igreja. Se nós não dedicarmos ao Senhor o Todo-Poderoso, o que acontece? O Senhor permite o adversário nos destruir. O Senhor permite o adversário oprimir o nosso lar, oprimir a nossa família, oprimir a nós mesmos. O Senhor permite. Ou vocês não me dedicam? Vocês não me querem? Vocês não lutam pela minha presença? Vocês não batalham para seguir minhas ordenanças? Então eu vou permitir que o adversário os oprimam. Por isso que é importante nós tomarmos posse do Senhor. Tomando posse nós somos abençoados. Tomando posse nós vencemos o mal. Tomando posse o Senhor é conosco. Somos o sal da terra. E a presença gloriosa do Senhor está conosco. E se tornamos uma bênção para a glória do nome do Senhor. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Olhamos, o sal é usado para o tempero. Se não tiver sabor, não fará diferença. Olha, o sal se usa para tempero. Se ele não tiver sabor, não faz diferença. Se os cristãos não fizerem um esforço para influenciar o mundo ao seu redor, serão de pouco valor para o Senhor Deus. Olhamos aqui para nós agora. Se o cristão, se nós não fizermos um esforço para viver com o Senhor, para influenciar o mundo ao nosso redor, para que o mundo olhe para nós e esse povo é diferente, esse povo é um povo abençoado, esse povo é um povo que tem um zelo pelo Senhor deles, nós temos que influenciar o mundo. Se nós não influenciarmos ninguém, aos olhos do nosso Pai, nós temos pouco valor. Então por isso que é importante o cristão cada dia lutar para estar com o Todo-Poderoso. Se formos semelhante ao mundo, não teremos importância aos olhos do Senhor. Se formos de acordo com o mundo, se vivermos de acordo com o mundo, não temos importância aos olhos do Todo-Poderoso. Amém? Por isso nós somos chamados para ser o sal da terra. Nós somos chamados para fazer a diferença. Os irmãos já viram ali, você faz uma carne, deixa sem sal, ela não fica toda isso, parece que sem graça, não tem sabor, você coloca o sal, dá ali o sabor. Assim é o cristão, ele precisa fazer a diferença diante desse mundo pecaminoso. Amém, meus irmãos? Quantas pessoas aí sofrendo sem conhecer o Senhor Jesus, que nós fazemos a diferença, que as pessoas venham a conhecer o Senhor, o Todo-Poderoso. Os valores cristãos não devem ser misturados com os mundanos, isso é importante. Os nossos valores, os valores cristãos, não devem ser misturados com os mundanos, a fim de que influenciamos outras pessoas positivamente, a fim de que nós possamos influenciar outras pessoas positivamente, da mesma maneira que o tempero na comida ressalta o melhor sabor, como o tempero ressalta o melhor sabor, que nós cristãos fazemos a diferença, que as pessoas vejam que nós podemos, a fim de que influenciamos outras pessoas positivamente, que a pessoa possa olhar e dizer: esse povo é diferente, esse homem, essa mulher, esse jovem, tiver uma responsabilidade na vida dele, eles têm um temor, eles têm uma segurança. É isso que o Senhor quer ver nos seus filhos. Amém? Nós vamos pedir glória a Deus. Glórias ao Senhor Deus. Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Santificado. O sal é usado para dar sabor e conservação dos alimentos. A maior parte do sal usado
aleluia, em Israel, provinha do Mar Morto e continha muitas impurezas, por isso perdia parte do sabor. Vamos dizer, o sal tirado do Mar Morto tinha muitas impurezas e perdia parte do sabor. Aquele sal que perdia parte do sabor era lançado fora, vamos dizer, lançado ali próximo ao mar, nas areias. Tudo isso servia o quê? Para ser pisado pelos homens. E é o que o Senhor Jesus falou para nós, que nós temos que fazer a diferença, como sal da terra. Você, meu irmão, sobre a tua vida está a luz do Senhor, a presença do Todo-Poderoso, que você faça a diferença como filho do Todo-Poderoso, que o Espírito do Senhor esteja sobre o teu viver cada dia, que você reconheça que você foi chamado para ser uma pessoa especial, onde você se tornou o templo do Deus vivo, a presença do Espírito do Senhor é contigo, amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor, que nós mantemos a nossa posição firme cada dia. O verso 14 diz assim: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Há como esconder uma cidade construída sobre o topo de uma montanha? Não tem como. A quilômetros as pessoas vão ver as luzes. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado. Ninguém vai acender uma candeia e vai colocar embaixo de uma vasilha. Você não vai pegar, vamos dizer, se quer iluminar uma área, você não vai pegar uma candeia ali acesa e colocar embaixo de uma mesa, escondido. Não tem como, você vai colocar num lugar que ilumina todos. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumine a todos os que estão em casa. Assim aquela candeia vai iluminar todos os que estão em casa. Assim o Senhor Jesus dizendo: brilhe a luz de vocês diante dos homens, a luz que está em nós, que é Cristo Jesus Senhor, brilhe a luz de vocês diante dos homens, aleluia. Ainda diz: para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Para que as pessoas vejam a luz que está sobre o teu viver e venham glorificar o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tem como esconder uma cidade no topo de uma montanha? Sabemos que não. De noite a sua luz pode ser vista a quilômetros de distância. Se vivermos para o Senhor Jesus, brilharemos como luz e mostraremos aos outros como o Senhor Jesus Cristo realmente é. Isso é importante. Se nós vivermos para o Senhor Jesus, brilharemos, aleluia, como luz e mostraremos aos outros como o Senhor Jesus Cristo realmente é. Isso é importante. Mediante o seu testemunho de vida, as pessoas olham para você e dizem: olha, o Senhor Deus desse povo é poderoso, olha como eles são diferentes. Você vai mostrar como realmente o nosso amado é, amém? Os irmãos podem glorificar o nome do Senhor? Dá glória a Deus? Todos de glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor, que nós mantemos a nossa posição firme, a nossa posição segura cada dia aos olhos do Todo-Poderoso. Santificado e poderoso o nome do Senhor. Olhamos claramente pela palavra. Podemos esconder nossa luz? Uma pergunta: podemos esconder a luz do Senhor sobre o nosso viver? Temos como esconder a luz do Senhor sobre nós? Nós vamos falar de 6 pontos que o cristão pode esconder a sua luz, que você pode abafar a luz que está na tua vida. Nós olhamos, primeiro, se ficarmos quietos quando deveríamos falar. Se você fica quieto, você vê uma pessoa necessitada ali do Senhor Jesus, está com um problema ali, você não abre a boca para falar, você está abafando a luz, você está deixando de falar, oportunidade de falar, você está escondendo a luz da tua vida. Segundo ponto, se juntarmos a multidão, se você unir a multidão, de acordo com o mundo, você está apagando a luz, você está escondendo a luz do Senhor. Terceiro ponto, se negarmos a luz, se negarmos o Senhor Jesus,
Então estamos aqui escondendo a sua luz. Quarto ponto, se deixar que o pecado escureça a luz que é em nós. Se deixar o pecado esconder a luz que é em nós. Esse verso nos chama a atenção. O próprio Senhor Jesus falou sobre esse assunto. Nós podemos ver claramente o Senhor Jesus dizendo a favor desse assunto. O que nos chama a atenção, no verso Lucas 11, 35, ele diz assim: portanto, cuidado, para que a luz que está em você, em seu interior, não seja trevas. O Senhor Jesus diz, cuidado, para que a luz que esteja na tua vida, não seja treva. Há pessoas que até confessam o nome do Senhor Jesus, mas quando você conversa com Ele, Ele é com tanta influência negativa na vida dele, fala tantas coisas que se você vê negativa, a luz que está nele não é Cristo, é trevas. Por isso que nós temos que ter cuidado. Tem cliente que em vez de ele transmitir a luz de Cristo, a luz que está nele é treva. Mas e quem disse isso? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus falou, Lucas 11, 35, portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não seja treva. Isso é um perigo, a luz que está em nós ser trevas. Por isso que o cristão, é muito importante você servir o Senhor com transparência, com muita segurança, sempre você olhar para dentro de você, e dizer com segurança, eu sirvo o Senhor Jesus Cristo vivo. Não muitos que se tornam religiosos, serve mais está ali a preocupação dele, está com a placa da igreja, aquele compromisso ali com a igreja, mas não um compromisso vivo com os irmãos. Precisa ter compromisso de congregar, de adorar o Senhor, é um compromisso, mas que você tenha um compromisso claro cada dia, aos olhos do que vive e reina. Onde você estiver, o Espírito do Senhor contigo, amém? Nós vamos pedir glória a Deus, glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então, se deixarmos que o pecado escureça a luz que é em nós, então não podemos deixar que o pecado escureça a luz, escurecer a luz, se não explicarmos aos outros sobre a origem da nossa luz. Quantas pessoas perguntam, antigamente, um tempo atrás, muito tempo aí, as pessoas perguntavam, principalmente os jovens, por que você é crente? Não sou crente porque meus pais são. Quer dizer que ele não conhece o Senhor Jesus, Quem conhece o Senhor Jesus fala com convicção. E o Senhor é crente por quê? Não porque minha mãe vai, meu pai vou, eu também vou. Não é bem assim. Nós somos crentes porque nós conhecemos o nosso Rei, amém? O Senhor Jesus faz a diferença em nossas vidas, Ele é tudo para nós, Ele é a essência da verdade, Ele é o Todo-Poderoso. Se ignorarmos a necessidade dos outros, mais um assunto, se ignorarmos a necessidade dos outros, pessoas ali passando uma fase difícil, tudo, você pode levar uma palavra boa, você levar um conforto, você dá força para vir para o templo, e você simplesmente abafa a luz, você esconde o Senhor Jesus. Então acontece, você está abafando, você está escondendo aqui a luz do Senhor, você está escondendo a luz do Senhor Jesus. Que nós cada dia, meus irmãos, vivamos para a glória do Todo-Poderoso, com uma segurança gloriosa. Vamos ser o farol da verdade, não ocultemos a luz do Senhor Jesus ao restante do mundo, isso é importante. Vamos ser aleluia, graças ao Senhor, vamos ser um farol da verdade, vamos, aleluia, vamos ser um farol da verdade, não ocultemos a luz do Senhor Jesus ao restante desse mundo. Todos os cristãos são a luz do Senhor Jesus. Olhamos aqui, todo cristão é luz do Senhor Jesus. Por isso nós temos que saber que o próprio Senhor Jesus diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, que nós lutamos para ser o sal, que nós lutamos para ser a luz desse mundo. Aleluia, glorificado e poderoso o nome. Efésios 5:8 diz assim, porque outrora vocês eram trevas. Olha o que diz a palavra, outrora, antes de conhecer o Senhor Jesus, nós éramos treva, vivíamos sob o domínio do Deus desse século, éramos religiosos. Então aqui diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, viva como filhos da luz, diz, vivam
como filhos da luz. Viva como filho do Senhor Todo-Poderoso. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, que nós vivamos como filhos da luz. Devemos resplandecer como astro, devemos resplandecer a glória do Senhor como astro. Filipenses 2,15, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, olha, na qual vocês brilham como estrela do universo, no meio, aqui diz claro, para que venha a tornar-se puro, que nós tornamos uma vida pura aos olhos do Senhor, tornar puro, irrepreensível, um povo irrepreensível, que luta para fazer o que é correto, filhos de Deus inculpáveis, filhos do Senhor Todo-Poderoso inculpável, no meio de uma geração, de um povo, uma geração corrompida e depravada. Hoje aí nós vemos quanta depravação, quanta coisa maligna, a depravação além do limite, na qual vocês brilham como estrela do universo, diante desse mundo pecaminoso. Meu irmão, você foi chamado para brilhar como estrela do universo, como estrela do universo, você foi chamado para brilhar, você foi chamado para resplandecer a presença do Todo-Poderoso. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Lute para você ser luz para a glória do Todo-Poderoso cada dia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Os cristãos devem ministrar de uma maneira especial, sempre fala do nome do Senhor, fala de maneira especial, fala com amor, carinho ao pecador que necessita conhecer o Senhor Jesus. O Senhor Jesus chama a si mesmo de luz do mundo. O Senhor Jesus chama a si mesmo de luz do mundo. Nós somos a luz desse mundo. É importante então o cristão manter sua posição firme. Nós somos luz desse mundo. Os filhos, os que seguem o Senhor com seriedade, são a luz desse mundo. As pessoas precisam ver em nós o brilho do Senhor Jesus, a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia, graças ao Senhor. João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O Senhor Jesus aqui dizendo, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha o que o Senhor Jesus diz: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus irmãos, se nós temos a luz da vida, temos a luz do Senhor, não vamos andar em trevas, é a palavra. Nunca dê lugar ao mal. Reconheça que você foi chamado para ser o abençoado, você foi chamado para fazer a diferença, para ser luz, você foi chamado para fazer a diferença, ser o sal. Por isso o cristão precisa fazer a diferença para esse mundo pecaminoso. Aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor. Quem me segue nunca andará em treva, mas terá a luz da vida. Olha o que o Senhor Jesus diz. Aí, Evangelho segundo São João 8,12. Quem me segue nunca andará em treva, mas terá a luz da vida. Os cristãos são trabalhadores, juntamente com o Senhor Jesus, e tem uma parte da sua honra depositada sobre si mesmo. Então nós vemos aqui, nós olhamos os cristãos, nós cristãos, somos trabalhadores junto com o Senhor Jesus, trabalhamos para o reino de nosso Pai, para a glória de nosso Pai, para a glória do nosso Rei, Senhor Jesus, e temos uma parte da sua honra depositada em si mesmo. Cada cristão, você tem uma parte da honra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, depositada em si mesmo. É uma honra, é uma glória pertencer ao Todo-Poderoso. Ele confiou em nós o seu reino, Ele confiou em nós a sua presença. Sobre nós está depositada parte da honra do Todo-Poderoso. Ele confiou em nós para sermos um templo do seu Santo Espírito. Amém?
Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor, que nós mantemos as nossas posições firmes, dia após dia. Sendo os cristãos luz do mundo, seremos reconhecidos visíveis, e tem muitos olhos sobre si. Isso é importante, ó. Sendo os cristãos luz do mundo, seremos reconhecidos visíveis, e tem muitos olhos sobre si. Muitas pessoas observam como você é. Somos observados, então somos muito observados. Olhamos aqui claramente, uma cidade edificada sobre o monte não pode ficar escondida. Principalmente os que são ativos e zelosos no seu ministério se tornam notáveis, são observados como faróis de orientação. O cristão é observado como um farol de orientação. Quantas pessoas ficam observando o seu zelo, o seu temor para com o Senhor o Todo-Poderoso. Isso é importantíssimo na vida de cada cristão. Eles trarão sinais, serão homens talentosos. Olhamos aqui, são vários exemplos, vou falar de um só. O Zacarias 2, 3 e 8 diz assim: ouça bem, sumo sacerdote Josué, e os seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Olha, homens que simbolizam coisas que virão, e hoje também nós simbolizamos. Olhamos aqui para cada cristão, a dedicação sua simboliza o quê? Nós estamos aguardando o nosso rei, estamos servindo ele com seriedade, porque nós temos uma esperança gloriosa que ele vem nos buscar. E naqueles dias, aqueles homens ali que foi revelado a eles, Zacarias 3 e 8 diz assim: traei o meu servo renovo, a promessa do Senhor Jesus para chegar nesse mundo. Isso já se cumpriu, já faz-se 2000 anos atrás que o Senhor Jesus veio e deu a sua vida por nós. E quem pode transmitir essa segurança? Somente o cristão que conhece, somente o cristão que diz aqui: ouça bem, o sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. O teu zelo, o teu cuidado para com o Senhor Jesus simboliza que você está guardando alguém especial, você está guardando o Rei Senhor Jesus, você está servindo Ele com seriedade, porque você reconhece que tem uma eternidade para nós estarmos com Ele em glória. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia! Que nós mantemos o nosso compromisso, dia após dia firmado, aos olhos do que vive e reina. Somos observados por todos os vizinhos. Você notou que você é observado por todos os vizinhos? Que as pessoas te observam? Somos observados por todos, principalmente os vizinhos. Somos observados. Alguns os admiram, os elogiam, pensam em imitá-los. Quantas pessoas tentam imitar um cristão? Tentam imitar o vizinho, vamos fazer como esse povo. Alguns tentam imitá-lo, outros os invejam, odeiam, censura e estuda para destruir. Quantos têm inveja do cristão? Tem um meio de tentar fazer você parar, que a tua vida incomoda eles. Isso tudo acontece na vida do povo do Senhor, aleluia. Por isso, o cristão deve pensar muito como agir. Somos muito observados. Você precisa cada dia ter muito cuidado com você mesmo. Como sal da terra e luz do mundo, você faz a diferença. Você é muito observado. Cuidado, que sobre a tua vida está o Senhor. O Espírito do Senhor está contigo. Em Espírito o Senhor Jesus está contigo. E somos muito observados. E temos uma responsabilidade muito grande aos olhos do nosso Pai. Como sal da terra e luz do mundo. Amém? Que o Espírito Santo vale melhor em cada coração. Amém? Vamos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Aleluia.